Oi pessoal, eu sou Romene Carelli. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um doce de abóbora super simples, mas antes disso, eu quero e vou. Eu vou ensinar vocês a descascar a abóbora. Por quê? Porque eu já percebi que as maiores incidências na cozinha de acidente, das pessoas cortarem o dedo, é na hora de descascar a abóbora. Então eu vou ensinar a descascar a abóbora, tá? E aí a gente vai fazer o doce. Quero também dizer para vocês o seguinte, de vez em quando vai ter uns cachorros latindo, a cigarra cantando, porque aqui é assim, entendeu? A parada é roots, a gente grava no meio do mato e sempre vai ter alguma coisa. Então agora a gente vai, vamos lá, vamos cortar a abóbora, vamos descascar a abóbora para a gente logo partir para o doce de abóbora super tranquilo, ok? Vamos lá. Então, abóbora, porque as cascas das abóboras, elas são firmes, elas são bem duras, né? E às vezes eu vejo as pessoas, como eu já falei, a gente já falou sobre isso, porque muitas das vezes são utensílios errados, as pessoas usam as coisas que não deveriam na cozinha. Aí, às vezes eu ouço as pessoas falarem, mas é porque eu acostumei, porque eu não sei usar essa faca. Tudo é questão de costume. E quando a gente aprende e acostuma, a gente percebe que o trabalho fica mais rápido, fica mais eficiente. Eu sempre digo que assim, a cozinha ela não pode ser cansativa. Cansa sim, ficar em pé, cozinhando no calor. Mas o trabalho de fazer as coisas, ele não pode ser um trabalho tão braçal que pareça que você está cheio de dor depois. Então, se você faz esforço, tem alguma coisa errada. Então, os utensílios corretos, inclusive, servem para que a gente não se canse, tá? Então, como a casca ela é muito dura, e como eu estava falando para vocês, é a causa de vários cortes e acidentes na cozinha. Então eu tô com um pedaço de abóbora para a gente fazer nosso doce de abóbora. Mas é o seguinte, a gente corta, nunca deixa os dedos na mira de nada, ó. A gente vai cortar, ela é dura, a gente começa cortando assim, ó. Sem nada, nenhum perigo de dedo para lugar nenhum. Vamos tirando os pedaços, tá? Ó. Tirei alguns pedaços. Aqui eu vou diminuo um pouco, ó, tá? Para ficar mais fácil. E depois, porque assim, a gente tem vários tipos de abóbora, umas com umas entranhas maiores, outras menores, mas todas as cascas são muito duras. Então, para evitar os acidentes, aqui ó, gente ó, sempre deixa longe, lembra, dedos encolhidos. Então eu vou ó, tirando a casca, tá? Eu vou tirando a casca. Mas você tá perdendo isso aqui. Eu não tô perdendo, porque eu não devo ficar cavucando. E lembra que a gente pode usar, sempre falo dessa coisa de não desperdiçar e aproveitar. Eu posso usar, inclusive, esses nacos, porque eu já higienizei muito bem a abóbora. Eu posso usar isso para fazer caldo. Eu posso simplesmente colocar no forno para dar uma cozidinha. Sabe, a casca da abóbora é gostoso. Eu higienizei, tá limpinha, tá bom? A gente não perde. Ou então bota na terra, faz adubo de terra, faz as coisas voltarem para a terra, inclusive, né? Alimentar a terra. Gente, a terra não deu abóbora pra gente? A gente volta com as cascas, ó. Assim, vamos tirando assim, ó. Nada daquelas coisas assim, ó, que fica fazendo. Isso aqui causa acidente, quando você tem a lâmina voltada para si. E é isso que a gente quer evitar, ó. Então vamos
As coisas elas estão sujeitas a acontecer, né, na cozinha. Mas se a gente buscar ter atenção, as coisas não acontecem. Ó, tá vendo? Vou tirando. As cascas. Ó, mais aqui. Aipim faz assim também? Hã? Aipim faz assim? Não, aipim é diferente. Aipim é outro processo. Também para não se machucar, mas é outro processo. Mas a gente um dia fala dele, a gente descasca. Vão cascar as macaxeiras pro povo também não se machucar na cozinha, né? Porque, por exemplo, o povo do norte casca a macaxeira de um jeito diferente. Mas a gente ensina. Aí para ensinar também, é bom a gente estar num lugar aberto para a gente poder fazer uma sujeirinha na terra, de preferência, é mais legal, tá? Ó, mais uma, para não restar nenhuma dúvida. Sempre mantendo o dedo longe. Isso, gente. Depois que vocês fizerem isso, aprenderem isso e usarem, vocês vão evitar vários acidentes na cozinha. Essas que estão descascadas eu já vou colocar aqui dentro da panela para a gente poder dar início ao nosso doce. Olha, se eu não quero esses nacão, por exemplo, eu vou querer abóbora, o doce de abóbora em pedaços, né? Eu defino o pedaço que eu quero, tá? Não precisa ser esses nacão. Mas como vai chegar num tempo aqui que eu vou explicar algumas coisas para vocês, por isso que eu não tô me importando muito não com isso, porque é doce, né, gente? E tem coisa na cozinha que você tem que facilitar, né? Vamos facilitar. Aqueles que já estavam cortadinhos, que se vocês viram, já estão ali. Vou terminar esses outros aqui. Uma coisa importante sobre a abóbora que eu quero falar é o seguinte, a abóbora... Tem abóboras que pesam muitas das vezes 15 quilos. Tem abóbora que pode chegar a pesar 135 quilos, tá? Diante dos vários tipos de abóbora. Moranga, você pode ter uma moranga de 135 quilos. Abóbora, é importante, a conservação da abóbora. Eu sei que às vezes a gente compra... Igual estava essa daqui, um pedaço de abóbora, né? A gente compra abóbora cortada. A melhor conservação para abóbora é fora da geladeira, em temperatura ambiente. Mas a gente tem que considerar que no Brasil a gente tem cidades com várias temperaturas, o clima aqui é complicado. Mas se você tem uma temperatura amena, não tá aquele calor absurdo, né? Por exemplo, que faz às vezes no Rio de Janeiro, você conserva ela fora da geladeira, principalmente se ela estiver inteira. Se ela estiver inteira, dura até 3 meses, tá? Uma abóbora numa temperatura legal. Na geladeira, a casca, apesar da casca ser dura, mas a casca começa a se deteriorar. E não é legal de conservar na geladeira. Quando ela está inteira, deixa fora, pode deixar fora. Quando ela tiver igual essa aqui que a gente está fazendo, um quarto, né, de abóbora, não deixa assim muito tempo, não espera muitos dias, mas também é legal. Você pode até, se for colocar na geladeira, coloca sempre lá para baixo, tá? Porque uma temperatura ideal de abóbora é temperatura de 10 graus, assim. Então, tá? Se puder deixar fora e comprar, for uma moranguinha, uma coisa pequena, pode deixar fora da geladeira. Eu vou tirar a tábua daqui pra gente abrir um espaço visual melhor, tá? E aí é o seguinte,
Parece bobagem, né? Ai, doce de abóbora. Mas tem gente que às vezes fala assim, eu não sei fazer doce de abóbora. Eu já vi pessoas e receitas pedindo para colocar abóbora, solta água. A gente já conversou sobre isso, nós já falamos sobre isso. Então assim, não precisa. Botou a abóbora na panela, tá? Tá aqui na panela. Panela no fogo. Eu venho aqui com açúcar. Eu jogo o açúcar em cima da abóbora, tá? Canela, pauzinho de canela, uns cravinhos para quem gosta. Eu acho que aromatiza, fica legal. Boto aqui, fogo baixo, baixinho, tá? Baixinho e paciência. Uma pitadinha de sal. Todo doce precisa de sal e todo sal precisa de uma coisa doce. E aí o que a gente faz agora? Nada. Absolutamente nada. A gente vai tampar a panela. Por quê? O que vai acontecer aqui? A abóbora ela vai soltar água. A gente vai criar uma atmosfera de vapor, onde o açúcar começa a derreter, e quando você você tampa a panela, você tem o vapor que sobe, ele bate na panela, se condensa e se transforma em água novamente. Então você tem uma troca ali, onde essa água que vai pingar da panela vai formar a água necessária para que o doce aconteça. Você só de vez em quando vem dar uma olhadinha. Então agora eu vou tampar a panela e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Porque a gente tem que ter um pouquinho de paciência para o doce ficar pronto. Olha, demora muito? Não, depende do tamanho da panela e do tanto de doce que você vai fazer, mas não demora. E cozinha já não pode ter pressa não. A gente tem que curtir as coisas que a gente está fazendo, tá? Pessoal, olha só, o doce tá pronto. O importante aqui, nós ficamos mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, porque assim, inclusive eu tava com uma abóbora que ela não tava muito amadurecida, assim, ela tava, as beiradinhas perto da casca, elas estavam um pouco duras. O importante no doce é você assim, não fica mexendo, mas só vigia, vai lá, se tá fazendo outra coisa, de vez em quando volta, olha, mas toda vez que tirar a tampa da panela, tira a tampa e deixa a água pingar dentro da panela. Isso é que vai fazer a calda ser alimentada, né? Lembra que eu falei que vai, condensa e volta. Para esse doce eu usei açúcar cristal. Eu gosto bastante de usar açúcar cristal, até porque assim, o açúcar cristal ele é um açúcar mais barato, né? Porque ele não passa por aquele processo de refinamento, ele é mais barato. E eu considero sempre que o açúcar cristal, ele é um açúcar que dá um brilho, uma calda mais bonita para os doces. A gente, enquanto o doce estava aqui, né, se tornando doce, eu estava conversando com a Cláudia, que é das confeitarias, e a gente estava conversando sobre açúcar, conversamos várias coisas sobre açúcar, qual é o açúcar melhor. Bom, só para não dizer que eu não falei de história, o açúcar ele vem da Guiné, né? O açúcar ele já teve, assim como a gente sabe que o sal, em algumas oportunidades da história, o sal já foi dinheiro, né? O açúcar já foi responsável por algumas situações muito desagradáveis entre os povos africanos, né? E que a gente sabe o que é que aconteceu, por muitas mortes, por muitas situações não muito legais entre os povos africanos, mas o açúcar, assim como o sal, assim como essas maravilhas da cozinha, elas têm umas histórias muito grandes. Então assim, a gente ficou conversando aqui,
enquanto o doce estava ficando pronto, trocamos algumas ideias e a gente também pensou que a gente pode ter uma conversa dessa, uma conversa, né? Aí fala a cozinha e a confeitaria, mas a gente precisa entender o poder do açúcar, né? Eu sempre vou buscar, como eu falei, já falei algumas vezes, eu vou ser repetitiva mesmo, não tem problema, porque a gente precisa valorizar quem chegou antes da gente. Quem chegou antes da gente construiu uma história, nos trouxe informações. A nossa missão daqui para frente é passar adiante, é ficar repetindo e repetindo e repetindo a história até que aquilo, para fazer com que as coisas não morram. É isso, é essa a intenção. Ah, mas eu tenho que fazer com açúcar cristal? Não. Eu tenho açúcar refinado, quero fazer doce de abóbora, faz. Mas o açúcar cristal, como eu disse, ele é mais barato, ele tem uns grãos maiores. Mas a gente tem esse papo de confeitaria outra hora sobre açúcar, tá? Então assim, ficamos, enquanto isso, conversando, né? Eu e a diretora, eu e Cláudia, conversando sobre açúcar, que rendeu, o assunto rendeu. Mas chegamos aqui, no ponto do doce, e ó, o doce tá bonito. Se nesse ponto aqui, eu acho que tá dando pra ver, não sei, mas também o prato, depois eu vou montar um pratinho. Aí olha só, eu quero o doce assim, ó, em pedaços. Eu quero comer o doce pedaçudo. Este é o momento. Então, se eu quero comer o doce pedaçudo, vou pegar aqui, ó, um pratinho, vou montar um pratinho só pra, né? Eu tenho aqui um pedaço de... Eu vou dividir o queijo com a colher. Vou dividir, porque eu vou botar o queijinho ali no outro. Porque mineiro gosta dessas coisas, né? Um queijinho. É claro que aqui, a partir daqui, eu posso pegar esse doce, é óbvio. Eu vou botar ele numa compota, numa compoteira, eu vou guardar o doce, tudo, mas eu tô mostrando pra vocês. Então, a partir desse momento aqui, eu quero o doce em pedaço. Então, eu quero comer o doce em pedaço. Então, eu venho aqui, ó, eu vou pegar um pedaço do doce de abóbora. Vou pegar uma calda, né, se eu tô querendo doce, assim, em pedaços, eu vou pegar um pouquinho de calda aqui. Botei um queijinho, ó. Um pouquinho de calda aqui. Então, eu quero doce inteiro, eu mantei ele inteiro. Vou botar ele na compoteira, boto ele inteiro. Assim, tá? Então, um queijinho, um docinho. Gente, isso tá cheiroso da gota. Ó, vou tirar, que agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Se eu, por exemplo, quiser continuar com o doce aqui, e quiser ele em pedaços e quiser botar coco, eu vou botar coco agora. E vou manter ele em pedaços, tá? Mas eu gosto do doce de colherada. E aí eu quero o doce de colherada. Se eu quero o doce de colherada, agora é a hora de eu mexer no doce, ó. Ó, vocês estão vendo? Tô mexendo no doce. Tô transformando esse doce naquele doce de colher, ó. Só mexer nele. Eu vou desmanchar esses quadradinhos de abóbora. Que tá bem cozidinho, tá bonitinho. Eu tenho calda suficiente para guardar o doce. Botar o docinho bonitinho. Então assim, eu gosto do doce e quero só doce de abóbora. Quero coco não. Pronto. Ah, mas eu gosto de doce de abóbora com coco. Ó, agora aqui, ó. Agora. Coco, o quanto você quiser, menos, mais. Essas coisas. Ah, quanto é? Quanto você gosta? O tanto de coco, menos coco, mais coco. E ó, mexi, ó. Vou agora
E é importante estar quentinho ainda, para você fazer o coco daquela, né? Ó. Mexi o coco. Ainda tá quentinho aqui. Aí botei o coco ali, ó. Botei. Tá vendo que, ó, tem pra todo gosto. É só você entender o tempo das coisas. Botei o coco ali. Agora, eu vou montar. Eu cortei, lembra que eu cortei um naco da colher, do queijo ralado? Ralado? Ralado não, queijo Minas, um pedaço de queijo Minas. Aí eu já tô, quer o coco ralado, queijo ralado, ó. Deixa doido, ó. Pedacinho aqui. Tá? O povo gosta, mineiro gosta disso. Essa colherzinha aqui que eu peguei o outro doce, de pedaço inteiro. Ó. Com qualquer lógica que na hora que eu meto a mão vem as canelas, vem tudo, né? Mas, gente, olha só, se for guardar na compota, não tira a canela nem o cravo, não. Porque isso ajuda a continuar perfumando, sabe? As especiarias. Eu sei que ninguém quer comer um cravo, um pedaço de um pau de canela. Mas deixa na compota. Aí é só o cuidado na hora de servir, né? Tem gente que gosta de pôr uns pau de canela. Tem gente que não gosta. Agora eu vou botar aqui só pra implicar. Eu vou botar um pau de canela aqui. Que eu adoro fazer essas coisas. Eu tenho o doce de colherado, vamos dizer assim, com coco. E aqui eu tenho o doce em pedaço. Tem um pedaço de doce com um pedacinho de queijo Minas. E aí, vai do gosto. Isso aqui eu botei coco. Podia ter posto coco aqui, tá? Mas eu não quis fazer essa mistura. Pra vocês entenderem que eu podia ter posto o coco aqui. Se eu quisesse coco em pedaço, eu botava, levava ele pra compoteira. Era o momento de colocar coco. E aí eu tenho os dois tipos de doce, a gosto do freguês. Feito do mesmo jeito. Porque às vezes as pessoas pensam que fazer o doce de abóbora para ele ser de colherada é de um jeito e... Não. Ó, vocês não inventam de querer falar do doce com cal, não. Que isso daí eu posso dar uma explicação, mas depois. Só para deixar vocês curiosos, porque a gente não usa cal, mas tem um jeito de fazer. Mas eu não quero falar agora. Que agora eu disse o jeito fácil, o jeito de dentro de casa, porque o outro você tem que esperar 24 horas. Temos o doce aqui. Pedaço e o doce inteiro. Eu tô doida para provar esse negócio aqui. Eu vou provar agora. Com um pedaço de queijo. Que eu tô até babando já. Ai, sou muito de doce não, mas eu gosto de abóbora. Adoro doce de abóbora. Tá muito bom. Eu, se fosse vocês, fazia. Gente, se inscreve no canal. Clica no sininho. Acompanha a gente. Vai ter sempre novidade. E sempre coisa mais legal e bate-papo na cozinha, porque é disso que eu gosto.